simpósio Condição Subalterna e Urgência Decolonial na Literatura Contemporânea. Eu passo a palavra à Tainã, que é a nossa monitora da Abralic. Eu sou a Tainã Rosa. Obrigada, Ricardo. Bom dia, eu sou a Tainã Rosa, mestrando em Letras e Literatura pela URGS, orientando do professor Daniel, que vai fazer a apresentação para vocês a seguir. E hoje eu me faço presente, então, para poder auxiliar vocês nesse simpósio. A Abralic agradece o apoio de todos e a participação nesse congresso, que por conta da conjuntura teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios gravados serão disponibilizados em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade receberão seus certificados e poderão enviar seus textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas para a publicação. Aos que tiverem interesse, a programação completa da Abralic está disponível online e as mesas realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área transmitidos de forma aberta. E um recado da Abralic, por favor, nos sigam nas redes sociais. E para finalizar, atentem para a duração de tempo estipulada pelos coordenadores para a sua comunicação, inclusive os coordenadores hoje, e algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenham o áudio desligado enquanto o outro comunicador estiver apresentando, não interrompam a comunicação e desliguem o vídeo caso estejam com suas conexões fracas ou instáveis. Obrigada a todos e todas e que tenhamos uma ótima continuação de congresso. Não vai... Posso falar, Ricardo, agora? Gente, eu não vou... Eu abri aqui o meu documento em Word, eu não vou estar vendo vocês, não vou estar também vendo o chat, então, Ricardo, qualquer coisa, por favor, me mande no WhatsApp, e me chame ali se der algum problema, porque acredito que não vai dar problema. A professora Rubelize chegou agora, mas me atravessei aqui, tá, Rubi? Gente, eu vou ler, são 22 minutos e 18 segundos, eu vou pedir 2 minutos e 18 segundos a mais do meu tempo regulamentar, e, por favor, né, tenham essa breve paciência comigo. Eu quero dizer para vocês que a violência é a única linguagem na sociedade brasileira que garante a nossa sobrevivência. O exercício da violência aumenta a sensação do poder do sujeito comum. Desde que Machado de Assis assumiu a direção da ABL em 1897, foram 54 os escritores que presidiram e passaram 100 anos para que uma mulher chegasse a assumir a direção da Academia Brasileira de Letras. Nélida Pinhon ocupou a direção em 1997. Hoje a academia está super democrática e representativa. Depois de Nélida Pinhon, em 2012, Ana Maria Machado dirigiu a instituição por 2 anos. E olhem só que coisa linda. Dos 40 togados, temos 5 mulheres, nenhum escritor negro. A ABL tem 20 sócios correspondentes no exterior, nenhum negro. Poderia a ABL ter tido uma representante eleita no ano passado, Conceição Evaristo, mulher negra, escritora de altíssimo nível e intelectualizada. Mas elegeram quem? Cacá Diegues. Mas eu entendo, porque Evaristo seria um problema na ABL. Mulher negra, doutora em literatura. Imagina se ela inventa de discutir ficção e estética literária dentro dos recintos dedicados aos chás da tarde. Imagina. Ela ia falar com 5 ou 6 entre os 40 que vestem a farda. Ruim isso, né? Muito ruim, mas vejam a Academia Sul-Rio-Grandense de Letras. 40 membros, 7 mulheres, nenhum negro. Espera aí que vai piorar. Uma das imortais aqui da Academia da Esquina do Mundo, deste Pampa à Deriva, defende em suas obras historiográficas que a escravidão no Rio Grande do Sul nem foi tão ruim assim. Foi menos violenta. Talvez porque ela não tenha tido tempo de ir à Zona Sul do Rio Grande, buscar documentos que registraram e registram os maus tratos às crianças que ficavam 19 ou 20 horas por dia de pé ao lado de uma mesa de cozinha, esperando o devir do trote autorizado para levar recados.
ou sobre as meninas que, a partir dos 9, 10 anos de idade, quando não antes, eram colocadas nos centros urbanos, plantadas às janelas das casas, rente às calçadas, eram chamadas de namoradeiras, as mesmas namoradeiras que hoje, em estátuas de gesso, decoram as sacadas e as estantes de um bando de imbecil e ignorante brasileiros. Essas crianças tinham penteados específicos que identificavam as fazendas de onde vinham e seus donos. Corpos pueris colocados à disposição de brancos que entravam nas casas, se esbaldavam em seus corpos e voltavam a tempo de frequentar a missa das 6 da tarde em suas fazendas. Crianças que, além de exploradas, de serem vistas como fôlegos vivos, ainda eram abusadas pelos seus donos, porque os escravocratas aqui do Sul eram eles muito carinhosos e tratavam os escravos como membros da família. Eu não sigo nenhum tipo nenhum acadêmico desse tipo no Instagram, mas eu desconfio que ela deva ter postado alguma coisa como o Dia da Consciência Humana ou coisa do gênero, juntando-se à horda de ignorantes historicizados que defendem sistematicamente igualar as diferenças para serem justos. Peraí que vai piorar. No Senado Nacional, nós temos uma impressionante marca de um negro em meio aos 80 senadores. Animemo-nos, isso é quase 1%. A Câmara dos Deputados tem 18% de representantes negros, possivelmente algum deles ligados a igrejas que pregam o fim do Estado mínimo e coisas do gênero. Mas espera aí, os negros não escrevem, eles não fazem política, não operam como sujeitos da cultura, não operam como sujeitos econômicos? Eu tive o trabalho de ler 43 romances para o último Prêmio Minuano de Literatura em 2019, do Instituto Estadual do Livro. 43 romances. É certo que 29 eu botei fora na primeira página. E não abri a mão de uma obra para ser finalista, a melhor de todas elas, de um homem negro chamado Jefferson Tenório, que eu não conheço, mas eu gostaria muito de conhecer. Ele escreveu uma obra incrível chamada Estela Sem Deus. Obra-prima. Claro que ele não venceu. Esses 3 pontos de representação que abordei até agora, o primeiro, o negro representado nos espaços sistêmicos do oficialato literário, depois o negro na representação política e o negro como partícipe do sistema literário, são, desde o meu ponto de vista, bastante significativos para aquilo que eu quero dizer para vocês aqui hoje, queridos colegas. Eu quero dizer que há algo de podre no reino da Dinamarca. Por quê? Porque a população brasileira é composta de 57% de negros ou pardos e 43% de brancos. Se esse é o dado oficial na nossa monarquia, por que 1% dos mais ricos, 18% são negros e 82% são brancos? Por que dos 10% mais pobres, leia-se miseráveis, 75% são negros e 25% são brancos? Por que a renda média do negro é de R$ 1.570 e do branco de 2.814. Por que dos analfabetos brasileiros temos 3/4 de negros? Por que das vítimas de homicídio tem um total de 75% de negros e 25% de brancos? E por que, na última década, as mortes violentas contra negros aumentou 23,1% e dos brancos caiu 6,8%? Eu explico. Porque na nossa sociedade não há espaço para pluralidade de representação. Nós somos cínicos, hipócritas e compactuamos com a necropolítica do Estado brasileiro. Se pensarmos na ideia de Achille Mbembe, nós compactuamos. Os escritores, em sua maioria, vinculados a contratos fáusticos com as grandes editoras do país, escrevem o que se vende, esquecem sua função intelectual, transformam-se em operadores do sistema literário e baixam suas cabeças às demandas dos leitores de aeroporto. Raras são as exceções. Conceição Evaristo aqui, no Brasil, e Njungi Wa Thiong'o, no Quênia. São exemplos disso. Eu vou trazer exemplos. O maior escritor africano em língua portuguesa é Mia Couto. O próprio cansaço estético. Um escritor que faz uma literatura cansativa, esteticamente batida, e que subestima a capacidade intelectual dos leitores. Representa tudo e qualquer coisa, menos os moçambicanos que são retratados em suas narrativas. Mas é legítimo, não discuto isso. Eu não estou dizendo que ele queira representar os moçambicanos.
Isabela Figueiredo, moçambicana portuguesa, filha de colonos portugueses em Lourenço Marques, foi a sensação da Flip em 2015, para aquele bando de analfabeto literário reunido em salas com coquetéis. Fez um sucesso enorme com cadernos de memórias coloniais. Um livro ruim, de gênero indefinido, isso não tem problema que o gênero seja indefinido, e que resolve todas as tensões do enredo com estratégias naturalistas que beiram a estupidez. No livro, tem até uma orelha escrita por Paulina Chiziane que prega uma amnésia histórica em nome da convivência civilizada. Haja paciência, a Chiziane falando isso. O Diário de Isabela, ou Memória, eu sei lá o que é aquela obra, mostra o negro exatamente como sempre foi visto pelo colonizador. Objetalizado, desejado sexualmente, uma matéria morta desprovida de amor, de prazer e de dor. Querem mais? Milton Ratum narra em Órfãos do Eldorado a busca incessante de um homem pelo amor de sua vida. Uma menina que o leitor não entende muito bem a origem e a função na obra, salvo alimentar o desejo do narrador em apropriar-se daquele corpo pueril. Com cenas patéticas, imbecilizadas, Ratum celebra simbolicamente a permanente condição do corpo feminino, estendido ao estupro. Não bastasse, faz uma leitura rasa de uma lenda do norte do Brasil. Mas olhem, esse livro ele escreveu sob encomenda da Companhia das Letras por uma coleção chamada Mitologias do Brasil. Em Leite Derramado, o Chico dá voz a um descendente de portugueses que narra a trajetória da decadência de sua família. Um velho gagá que tenta, ainda que hospitalizado, seduzir e levar para sua cama a enfermeira que o atende no hospital. Chico da Voz é um verme da sociedade brasileira, um desses que o modelo de representação social faz ele defender o Dia da Consciência Humana. Um desses que se diz liberal e adora defender que todos somos iguais e temos os mesmos direitos. Um desses que deseja o corpo negro porque tem um direito dado pela coroa e depois pelo Estado republicano e atualmente pelo regime colocado em marcha pela nossa república monárquica, única no mundo. Eu não vou cansá-los com enredos que não merecem, mas quero dizer que um dia desses uma colega minha que beira a parvice, sempre foi assim, desde a graduação, olhou e me disse: sabe, Dani, eu não entendo por que tem de ter feminismo negro dentro do movimento feminista. Eu olhei para ela e disse: guria, tua observação me leva a pensar 3 coisas. A primeira é que tu tá passando do teu simplismo característico para um estado simplório. A segunda é que tu estás fazendo isso para me irritar. E por último, que é o que eu espero que seja verdade de fato, é que tu estás usando drogas. E continuei, e disse para ela que a pergunta era descabida, porque nada é mais justo que dentro do movimento feminista haja negras feministas, porque enquanto as brancas, heteronormativas e cristã e de geladeira farta estavam queimando sutiãs, as negras estavam ainda sem direitos básicos trabalhistas e tentando fugir de patrões assediadores. As causas são outras, a pauta é outra, as performances para a sobrevivência são outras. Guardadas as devidas particularidades, é o que esta sociedade de intelectuais alienados, leitores dos inéditos da TAG, não paravam de bradar em seus Instagrams durante a nossa pandemia. Hashtag em casa, hashtag fica em casa. Discursinhos de uma esquerda patriarcalizada que não pisa na periferia onde moro, salvo em momento de eleição. Ficaram roucos de tanto gritar porque não sabem o que é a fome na periferia. Não fazem ideia da violência masculina ao estar feminino na periferia. Não sabem e não fazem ideia que é a igreja evangélica, na ausência do Estado, que consola e conforma o bem-estar na periferia. Não sabem o que o pavor nos olhos dos filhos que comem de noite o que o pai e a mãe coletam de dia. Não podem ficar em casa. Sem ter o desespero nos olhos da falta de comida, as crianças vegetam. Sim, eu já havia dito que havia algo de podre no reino da Dinamarca. Só mais uma coisa antes de que falemos em representação. Esses tempos eu li na Folha de São Paulo e fiquei muito feliz porque eu resolvi uma coisa que me angustiava muito na vida. Entendi o porquê da escravidão. E olhem só, o procurador procurador da República, Ricardo Albuquerque da Silva, disse em uma apresentação a alunos da Universidade do Pará que esses problemas da escravidão aqui no Brasil
foi porque o índio não gosta de trabalhar, até hoje. O índio preferia morrer de fome do que cavar mina, do que plantar para os portugueses. E foi essa a causa disso tudo que os portugueses, os colonizadores, foram buscar pessoas nas tribos lá na África para vir substituir a mão de obra do índio aqui no Brasil que não queria trabalhar. Simples assim. Eu juro, gente. Eu nunca mais vou falar mal do insuportável do Alencar. Inclusive, ele vai tirar, na minha opinião, o posto de maior indigenista do Brasil, do Darcy Ribeiro. Não vou falar mal da mentira representativa que é o Macunaíma, com aquela desculpinha que é fruto de uma São Paulo nervosa, pensando-se em retradicionalizar-se, buscando se entender, e que, ao final, não representa nada além de um fetiche estético da elite cafeeira do Brasil. Eu também não vou falar do delírio sertanejo do Guimarães, eu não falarei bem, porque eu entendo as condições de produção e sei que são legitimadas pela sua época. Vocês sabem que eu gosto muito do Jacques Rancière e gosto muito da Partilha do Sensível, quando ele diz que temos que ficcionalizar a realidade para que entendamos a realidade. Mas quando ele escreveu isso, ele não conhecia o procurador Albuquerque. Eu quero dizer que essas ilustrações que trouxe alimentam um poder de Estado e um poder de atuação dos aparelhos de Estado que são muito eficientes quando operam para organizar o direito de vida e o dever de morte na sociedade. E o que há de podre no Reino da Dinamarca, nós sabemos o que é. É que o Estado colonial é permanente no Brasil. A violência é a única linguagem. É a herança da sintaxe da violência e tem muito claro quem deve morrer e quem deve viver, aquele que governa o Estado brasileiro. Quem deve ter acesso ao ensino superior e às especializações e quem não. Quem deve compor os mais ricos da sociedade e quem não. Quem deve ocupar o maior percentual de desempregados e quem não. Desculpa se estou sendo dramático, mas as relações do biopoder da necropolítica, nós não podemos fingir que ignoramos. Eu quero dizer para você que não há nada que evidencie maior mostra de soberania na capacidade de designar futuros cadáveres no funcionamento social. Um país soberano define duas coisas fundantes do sujeito, a vida e a morte. É para isso, e para isso, o Estado cria uma narrativa sobre o outro, ou sobre aquele que ele quer eliminar. Mbembe discute isso muito bem na necropolítica. É mais ou menos o que o Said fala no orientalismo. Eu invento o outro, eu complexifico o outro, eu dramatizo o outro, eu encontro soluções para aquilo que eu inventei do outro e, por fim, eu ocupo o território do outro, porque esse outro não tem capacidade de gerir-se e muito menos resolver os problemas que eu inventei sobre ele. Essa lógica ajudou a conformar as teorias normativas da democracia e tornou a razão conformadora dos Estados modernos. Essa lógica se tornou a episteme do Ocidente, dos Estados soberanos. E ao que isso levou? A uma não representatividade, a uma perspectiva de igualdade, de capacitação homogênea, de autoconhecimento, autoconsciência e de autorrepresentação, ou seja, desde uma perspectiva aporética entre a razão e a desrazão, a crítica contemporânea gestou um modelo de sujeito político. Mbembe diz que esse paradigma torna a razão a verdade do sujeito e a política o exercício da razão na esfera pública. Daí o perigo. A razão é constituída por uma narrativa logicizante que vai alimentar a autorrepresentação dos sujeitos livres nos Estados modernos. Não há necessidade de políticas públicas específicas porque todos têm os mesmos direitos, o que nos leva a uma consciência social que naturaliza a morte e normaliza a morte em determinada esfera comunitária. Dessa forma, essa igualdade subjuntiva gesta um discurso racialista, que tem o racismo como braço operatório do Estado. Isso está ligado a uma função específica, regula a distribuição da morte e torna possíveis as funções assassinas do Estado. O terror de Estado conjugado à razão manifestou-se claramente na Revolução Francesa, por exemplo, ocasionando uma fusão que tinha a morte como elemento necessário do político. Que horror, né? A Revolução Francesa está tão longe, mas assim eu vou dizer uma coisa para vocês, isso também ocorreu nas guerras das independências da África, quando os movimentos de resistência, para além da expulsão dos portugueses, desejavam a tomada da soberania da territorialidade para definirem como iam movimentar a espiral da morte dos inimigos.
O desejo de poder dos novos estados africanos em seu imaginário político estava no como iam proceder à sua soberania e ao direito que teriam sobre a vida e a morte do outro, que no final das contas era o eu mesmo deslocado discursivamente por problemas inventados por um eu não resolutivo. Vocês leem Pepe Tela, vocês leem Luandino Vieira e Paulina Chiziane, por exemplo. Mas assim, eu vou falar, todos eles, e mais todos esses que vocês pensaram aí e que eu não citei, usaram a representação via literatura para tapar barbaridades políticas colocadas em marcha no pós-independência. Torturas, fissuras territoriais, apropriação indevida de espaços. A literatura que nos chegou das ex-colônias, queridos colegas, de Portugal, na África, por exemplo, é a literatura daqueles que ganharam a guerra, daqueles que não deixaram surgir o contraditório da história, daqueles que fixaram um patriarcado stalinista na estética literária, os mesmos que fizeram conchavos políticos com a metrópole, daqueles que triunfaram e sedimentaram um discurso de auto-vitimização que escondeu suas ações perversas de totalidade de poder. O Said diz que a terra é sempre o grande motivo das guerras, dos grandes conflitos. Esses territórios colonizados são sempre representados nas literaturas contemporâneas em língua portuguesa, sempre imaginados. As colônias sempre, nunca deixaram de ser colônias. A fragilidade e seu corpo estendido à apropriação do outro muda o tom, mas está permanentemente metaforizada. Por quê? Porque as colônias sempre foram os espaços de experimento do exercício da razão política, da razão que define historicamente quem morre e onde morre, quem prospera no sistema econômico e quem não prospera, quem publica nas grandes editoras e quem não. Sempre foram a zona de exceção onde o Estado operou os abusos, as barbáries, os testes de civilidade. Por quê? Porque as guerras coloniais de espaços coloniais e neocolonizados cultural, política e economicamente, não estão sujeitos à normatividade legal e institucional. Em verdade, são zonas físicas e deliradas em que o imaginário colonialista, mortes, abusos, ficções, criam efeitos de sentido de uma verdade política racionalizada, mesmo no pós-independência. Eu estou triste. Triste porque esse aparato do imaginário colonial é tão poderoso e tão conformado pela razão política que é representado na literatura como uma espiral, em imagens de ocupação de territórios, de subvalorização do negro, de exploração, das mais variadas formas possíveis do corpo feminino, que vem disfarçada essa exploração de amor, de carinho, de gentileza, de interesse no bem-estar. Essa reocupação colonial do corpo, do outro, oferece à razão política a recuperação de um imaginário cultural que dá sentido e lógica ao ato de instituir corpos diferentes, com direitos diferentes, com fins distintos, dentro de um espaço mesmo, o que leva ao exercício da soberania, do exercício do matar, o exercício do viver. Podemos pensar isso a partir do arquétipo de Frantz Fanon, quando ele pensa o espaço colonial como um espaço subdividido, compartimentado, onde se tem muito claras as fronteiras internas, representadas pelos aparelhos administrativos, como o quartel, a delegacia e a igreja, todos eles manifestos na linguagem de poder colonizador. Como fica a soberania nessa ordem fanoniana? Simples. Está na ordem em definir quem importa e quem não importa, quem pode ser descartável e quem não. A ocupação colonial, a criação de um território colonial, a narrativização dos corpos que ocupam esses espaços coloniais é a forma mais perversa do político. Como não reconhecer nos corpos urbanos representados na literatura brasileira, timorense, angolana, moçambicana, guineense, cabo-verdiana, contemporâneas, esse espaço definido por Fanon? Como não? A vila agachada, a cidade ajoelhada, repleta de pessoas que são definitivamente empilhadas e ocupando um território de subalternidade da ordem política. Quando eu li Os Condenados da Terra, eu pensei que ele estava falando da minha vila aqui em Porto Alegre, na Lomba do Pinheiro. Eu pensei que era o lugar onde eu vivo, onde meus filhos estudam, dos mercadinhos onde eu compro fiado, do lugar onde minha esposa dá aula e de onde não teve coragem de sair 23 vezes nos últimos 8 anos para ajudar a sepultar os seus alunos de ensino fundamental. A morte nas periferias, queridos colegas, só tem cor. Não tem idade nem gênero, só tem cor.
é tramada, combinada entre três coisas importantes: o arrebanhamento de refugiados urbanos nas cidades, fomentando todas as urgências possíveis para que eles se autodevorem na periferia; depois o amotinamento, desde táticas medievais de sitiamento do espaço; e, por fim, para coroar a sabotagem orquestrada, a chuva permanente de estanho, gotas de fogo dia e noite, alternando lugares e falsas notícias de ação coordenada da polícia, gestando um pavor coletivo e levando infâncias perdidas em seus territórios coloniais, dentro de seu território. E quem vai representar isso? Quem? O Paulo Lins, na sua cobertura na Paulista, imaginando uma cidade de Deus que um dia ele conheceu? Mia Couto, com seu entendimento insuportável de imagens cansadérrimas, como uma linguagem que não seduz mais nem leitores de aeroporto? Chico Buarque, que conforma invejavelmente um narrador vérmico que deseja enrabar o seu amigo negro da infância só porque ele tem uma bunda volumosa e essa bunda volumosa implora a violação? Mas o imagina e o concebe de onde Chico Buarque é sua narrativa? Isabela Figueiredo, em seu delírio estético, que quando cansa de narrar, simplesmente para, e não resolve nenhuma das tensões que ela estabelece nas narrativas? Milton Ratum, que vulgariza o mito nortista em detrimento de uma espécie de récita à violação do corpo feminino? E agora estou acabando. Ou de Jamila Ribeiro, que em abril do ano passado, em discussão com Andressa Delgado, militante do movimento negro que defende o abolicionismo penal, comentou em sua conta no Twitter uma posição de Djamila sobre um aspecto de questão prisional. A polêmica surgiu do debate sobre o encarceramento gerado a partir do caso de condenação do humorista Danilo Gentili. Na rede, Andressa escreve que Ribeiro havia publicado um texto que ataca a discussão das militantes anticárcere, chamando o debate de coisa de branco. E Djamila, afrontada por Andressa, movimentou seu corpo de advogados e notificou-a extrajudicialmente por não apagar o que havia postado na rede social. O argumento, usado por Djamila: Andressa era negra de pele clara, e era justamente essas pessoas negras de pele clara que estavam atacando sua atuação de filósofa militante. Mais negra que Andressa. Uma militância que beira a praxis fascista, diga-se de passagem, que promove o silenciamento escondido atrás de uma mentira que é o lugar de fala. Quem vai representar os corpos que foram levados à sepultura aqui na minha periferia nos últimos anos em nome do combate inventado às drogas? Todos mortos, todos negros, todos com menos de 16 anos. Quem vai? Eu, o homem que presencia essas barbáries das operações policiais na frente da escola? Eu que consigo me proteger dentro de casa? Eu tenho o direito de falar por eles? Para terminar, eu quero dizer que eu não consigo falar em representação com a maioria esmagadora desses escritores facínoras que aí estão, subalternizados por um mercado editorial facínora e perverso. Escritores vendidos por milhares de reais e por coquetéis da Flip. Operadores de uma economia cultural que vende a docilidade da necropolítica, da razão devastadora de homens e mulheres negras, de transgêneros silenciados, para leitores que leem esse monte de lixo encadernado em edições preciosíssimas. Ou essa crítica virá de uma caixinha da Tag com um tapa-olhos e uma máscara estilizada que vem junto com um coador de café e um pacotinho de melita da série Regiões Especiais do Brasil. É esse lixo que as pessoas recebem em casa. Não há pluralidade hoje na representação literária. Não há representação no Brasil desde a fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1838, no Rio de Janeiro, e que em 1844 organizou o primeiro concurso do país em que se desafiava os candidatos a discorrer sobre o como se deve escrever a história do Brasil. Não há representação desde que foi criada no país a Câmara de Registros das Mercês para organizar o surgimento de uma nobreza inventada, que distribuiu, até 1821, 254 títulos de nobreza entre duques, marqueses, condes, viscondes e barões, sem contar 2.630 cavaleiros, comendadores e gran-cruzes. Não há representação com o surgimento dessa nobreza vinculada ao imperador. Desculpe-me, o que há é um simulacro da representação. E nós somos os idiotas que consumimos uma grande parte desse simulacro. Uma mentira que não é ficcionalização da realidade ranceriana. São raras as exceções.
Vocês acompanham os periódicos literários? Nós acompanhamos os periódicos literários, todos versando os lindos dossiês temáticos que só tecem elogios à máquina da mentira pluralizante da representação do imaginário do nosso país. Há espaços minimamente ocupados por raros sujeitos como Conceição Evaristo. Não há pluralidade, há uma simulação da aceitação do outro. Há rebeldes incríveis como Djamila Ribeiro, que quando quer silenciar o outro, usa o mais perverso aparelho de poder, o judiciário, para ameaçar e não leva em conta o que ela mesma defende. Ou quando ela recebe das mãos de Emmanuel Macron o preço de personalidade do amanhã na França e fica lisonjeadíssima, recebe das mãos um prêmio de um liberaleco disfarçado de bom moço que opera políticas de perseguição a negros e muçulmanos em seu país. Djamila é a representação do que Byung-Chul Han assevera em seu livro O que é Poder. É a positividade do poder como oportunidade que se estende até o amplo intervalo entre o júbilo e a coerção. Há uma suportabilidade do discurso ficcional. Então eu quero dizer que não, o subalterno não pode falar. Enquanto não houver espaço democrático de acesso à literatura, enquanto estivermos nas mãos das corporações editoriais, enquanto não houver uma política pública de fomento a editoras independentes, enquanto intelectuais aporéticos, escondendo-se e escondendo seu conservadorismo aterrador atrás da cor de sua pele, fizerem 37 lives por mês, o subalterno não poderá falar. O subalterno chora em sistemas porque os sistemas fluidos são o espaço onde a sua morte é operacionalizada. Em câmaras de gás de alta tecnologia é que a sua morte é efetivada. Em campos de concentração modernos chamados favela, comunidade ou, geograficamente, crescimento urbano subnormal. O subalterno não tem condições de falar porque existe uma aparelhagem pesada que age sobre ele. Quero dizer para vocês que hoje o que aqueles que dominam os espaços de poder de Estado querem, em verdade, é a submissão permanente de uma gama social que veio parar no nosso Brasil, porque os índios não gostavam de plantar para os portugueses. Só por isso. Não há representação possível se o sistema literário continuar privilegiando os mesmos, os preparados para a tarefa de colocar em marcha a nossa permanente e ininterrupta condição colonial. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Eu vou passar a palavra para a Cobelice da Cunha, para a sua comunicação. Quanto tempo deu, Ricardo? Deixa eu só... Difícil falar depois do Daniel, né? Difícil falar, porque foi muito bom te ouvir, Daniel, e eu espero que esse teu texto circule muito mais. E na hora que eu te ouvia, né, depois no final tu falaste, o subalterno não pode falar, né? E eu acho que é isso que me vinha o texto da... Opa, acho que fiz bobagem aqui, peraí. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos Tudo ok, Rubelice. Tá, então tá. Então, deixa eu só... Alguma coisa eu fiz de errado. Para eu poder acompanhar vocês, tá? E tocar aqui, acho que agora deu. Mas eu pensava bem na Spivak, né? E sempre me vem aquela cena também da Bertoleza no Curtiço, que eu acho que, para mim, é sempre uma forma de dialogar. E só para tentar situar aqui, né, a minha fala, o Daniel mencionou essa questão das editoras, e me veio à mente que sempre uma das grandes reclamações dos próprios autores indígenas aqui no Brasil tinha muito a ver com essa questão do mercado editorial, né? E o fato que eles acabavam apenas publicando em editoras de ervas medicinais.
Era algo que eles sempre falavam, assim, vários dos escritores inicialmente. E depois de ouvir o Daniel, eu fico me perguntando, né, vou tocar aqui em alguns autores brasileiros, por que será, né, a gente começa a ficar desconfiado quando esse espaço, então, se abre um pouco. Por que será que o Krenak ganhou esse prêmio nesse ano? Eu já começo a ficar meio assustada, né? O que está por trás disso. Mas, então, o que eu vou trazer para vocês aqui são algumas ideias desse novo projeto de pesquisa, que eu estou recém começando esse ano, né? Trabalhava com um projeto que era mais sobre as narrativas indígenas, né? E as questões de gênero literário e performance. E agora fecha dentro dessa perspectiva até de trabalho do nosso grupo, que é a questão da decolonialidade, né? Então, eu chamei essa fala de conhecimento ancestral e ou inovação tecnológica, a literatura ameríndia na contemporaneidade. E o que eu trago aqui, essa aqui é a capa de uma antologia de literatura de ficção científica, né, indígena, que saiu com literatura indígena da América do Norte em 2012, e quando começou a aparecer isso, ficção científica indígena, né, um primeiro questionamento que se fazia, mas como isso, né, índios escrevem ficção científica, o que índio tem a ver com ficção científica, né? E esse autor, então, o Drew Hayden Taylor, que é do povo Anishinaabe lá do Canadá, gravou um vídeo de 3 minutos para a TV Ontário, da província de Ontário, no Canadá, em que ele dá, então, 5 razões por que as narrativas indígenas são perfeitas como ficção científica, né? O primeiro ponto que ele diz é que, se a gente pegar as narrativas desde a ancestralidade, né, a gente vai ver várias narrativas que falam em migração, então, seres vindos de outro planeta ou do céu que interagem com os indígenas. Também há narrativas de emigração, né, indígenas indo para outros planos, planetas ou esferas do universo. Nas próprias cosmogonias, e aqui ele cita uma história que é central nas cosmogonias da América do Norte, né, que é essa história dessa mulher do céu, da Sky Woman, que então, ela vem de outro espaço e tempo, ela cai nas costas de uma tartaruga, e é daí que se cria, então, a Terra, né, por isso que eles chamam em inglês a Terra de Turtle Island, né, a ilha da tartaruga. A questão da representação visual, né, aqui no Brasil, a gente tem na Amazônia a presença dos hieroglifos, e na América do Norte, lá no Canadá, é muito forte os petroglifos, né, dentro da própria aldeia indígena do Drew Hayden Taylor, tem um parque, né, que é isolado lá deles, e é parque nacional, onde a gente vai ver esses petroglifos, e lá esses desenhos que aparecem dessas figuras são muito similares aos alienígenas que aparecem nas ficções científicas ocidentais, né? E a última razão que ele dá, então, é a própria colonização. O que pode haver de mais ficção científica do que seres exóticos que aparecem com uma tecnologia superior, invadindo e tomando posse de tudo? Bom, então, dentro desse tipo de narrativa de ficção científica que ele fala, né, principalmente em relação à colonização, a gente vê traços que são muito característicos do gênero da distopia também, que nós falamos, né, a partir da perspectiva ocidental, né, que sempre quando nós pensamos em distopia, a gente pensa em perda das liberdades individuais e a gente pensa numa sociedade de controle. Então, o que pode haver de mais distópico do que seres exóticos que aparecem com uma tecnologia superior, invadem, tomem posse de tudo, e o próprio Krenak utilizou numa fala que ele fez na PUC agora, quando falaram sobre a situação da epidemia, ele disse assim, mas nós vivemos em confinamento desde que os portugueses aqui chegaram, né? Então, toma posse da terra, confina, tira as liberdades individuais, né? Então, esse aqui é o livro do Drew Hayden Taylor, que é uma coletânea de contos dele, que tem esse nome, né, Take Us to Your Chief, replicando aquela frase que também acontece muito nas científicas, né, me leve ao seu chefe, e que em inglês esse chief também é a palavra cacique, né.
em que ele vai trazer, então, uma tônica de mostrar, de alguma forma, como que essa ficção científica, ela pode ser vista a partir de uma perspectiva indígena, né? Então, os contos são ficção científica a partir de uma perspectiva indígena que retira a centralidade de nossa posição eurocêntrica para questioná-la. No conto de abertura da coletânea, que se chama Um Armagedon Culturalmente Inapropriado, Drew Hayden Taylor tece paralelos entre a chegada dos alienígenas e o primeiro contato com os colonizadores europeus. A história mostra um grupo de funcionários de uma estação de rádio antes, durante e depois que uma invasão alienígena devasta a Terra. Os leitores conseguem ver então, essa vida pós-contato, já que a Emily Porter, que é quem funda essa primeira estação de rádio na aldeia da nação indígena Haudenosaunee, ela vai, então, poder transmitir isso, né? Essa é uma fala de outra personagem que auxilia, que trabalha na rádio com a Emily, na qual a gente consegue ver esse paralelo, né, com a narrativa da chegada dos colonizadores. Você ouviu como eles estão chamando isso? Contato. Isso não soa familiar para vocês? Cara, aposto que já tem gente preparando os tratados, e aqui os tratados na América do Norte são justamente esses documentos que delimitavam os territórios indígenas e o que seriam, o próprio status de quem seria indígena, né? Ela estava praticamente gritando, mas agora eles estão do outro lado, não é mesmo? Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Essa deveria ser a nossa manchete. Bom, então, pensando nisso, né, quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas, e fazendo um paralelo, porque a ideia do projeto é fazer conversar esse conhecimento dos indígenas, que eu trabalho lá no Canadá, com o conhecimento dos indígenas aqui no Brasil, com o que tem circulado, para tentar, de alguma forma, trazer alguma outra linguagem, ou tentar ouvir, a partir da linguagem deles, uma outra linguagem possível, para trabalhar com o que nós estamos vivendo no momento, com a própria literatura, né? Aí eu trago essa fala aqui, que ficou tão emblemática do Raoni, né, Metuktiri, que é o líder indígena Kayapó, e foi também o título da manchete do The Guardian de 2 de setembro do ano passado, quando o nosso presidente Bolsonaro fez alguns comentários, né, em relação a ele, e ele só disse essa frase: você sentirá o medo que nós sentimos, né, fazendo novamente essa circularidade, voltar, então, para o que eles sentiram, em que momento, e o que nós estamos sentindo agora, né? Talvez isso hoje soe muito forte em nós, porque quando nós entramos nesse momento da pandemia, e começou a se pensar no fim da humanidade, né? Começou muito a se pensar em distopia, e aí, mas se a gente olhar, né, a distopia, ela já aconteceu, né? E aí eu trago uma fala aqui do romance do Munduruku Caraíba, uma história do pré-Brasil, que dialoga exatamente com essa perspectiva, né, de um apocalipse que está por vir e que a gente olha como se ele estivesse para o futuro, né, mas que a temporalidade indígena nos mostra de outra forma. Essa é uma fala, então, do final da obra, né, em que a personagem diz: os tempos que irão se apresentar não serão fáceis. Muitos sonhos perturbam meu sono. Vejo fantasmas se aproximando de nossas casas. Eles são malvados, peludos como macacos, mas têm o corpo como se fossem pássaros cheios de penas. Chegam mansos pelo grande Paraná através de garas gigantes empurradas pelo vento. Ainda irão demorar para chegar em nosso lugar, mas não na terra dos papagaios. Nossos parentes de lá serão enganados e os receberão com alegria, até descobrirem que serão escravizados. Será o fim deles. Bom, será o fim deles, né? Então, de alguma forma, se eu pensar numa linha temporal que vai para esse período antes da chegada dos colonizadores, eu vejo esse movimento dessas caravelas que estão chegando aqui como a própria distopia, como o próprio fim, né? Mas
a narrativa que circula, né, e eu acho que o que o Daniel falou é muito importante para a gente pensar, porque digamos que a ciência na qual nós nos incluímos como pesquisadores, né, como a própria instituição da universidade, as escolas, elas partem desse projeto, né, que tem esse desenho emblemático aqui do homem vitruviano, do Da Vinci, como central, né, que é a questão do antropocentrismo, que é a questão dessa centralidade no homem, do homem, né, e o movimento dessas caravelas, que é o que o Daniel falou sobre a questão da modernidade, a gente vai parar nisso, do ponto de vista dos colonizadores, ele era a possibilidade de um mundo novo, né, ele se apresentava como algo positivo, a conquista como algo positivo, e digamos que como algo utópico, né, mas, e aí está a questão, né, essa antropóloga do Canadá, quando ela fala, por exemplo, que a gente, como nós tratamos com as tradições indígenas, com as questões indígenas, e eu acho que fecha um pouco com o que o Daniel falou, no momento ele disse isso, né, a gente tem sempre essa perspectiva, espera-se que as tradições indígenas apresentem respostas para problemas criados pelos estados modernos, em termos que sejam convenientes para os estados modernos, né? Então, e é esse o medo que eu tenho quando está, de repente, se dando um prêmio para o Krenak, né? E, de repente, todo mundo está olhando para a literatura indígena agora. E quando eu defendi minha tese de doutorado, eu tive que ouvir, em 2005, que tinha chegado o momento de eu trabalhar com literatura de verdade, que era o momento de eu começar a estudar Shakespeare e Faulkner, né, ao invés de literatura indígena de língua inglesa, e de repente hoje, né, aquilo que era uma aberração está se tornando uma norma, isso assusta. Quem sabe a gente se olha para eles como também pensadores que podem dar respostas para nós, né, de problemas que nós criamos, né, e que nós estamos buscando essas respostas a partir da nossa perspectiva moderna, né. E aí essa frase foi uma frase que surgiu, acho que foi na palestra do Eduardo Marques, aqui no nosso ciclo de literatura de língua inglesa, a gente falava muito sobre essas questões de utopia e distopia, e isso me bateu muito forte, né, a distopia de um pode ser a utopia do outro, né, então, o quanto aquilo que é distópico que é distópico, foi distópico para eles, para nós foi utópico, né, para o mundo moderno, para nós, como oriundos disso, e o quanto, talvez, essa distopia de agora, de uma perspectiva deles, não seja nada mais do que replicando um outro momento, ou talvez até uma possibilidade de sair de dentro desse mundo moderno que os oprime, né? Então, o viés aqui de trazer tudo isso é para pensar que tudo que nós colocamos a palavra crise, hoje, né, crise ambiental, crise econômica global, crise social política, crise sanitária com a pandemia, de certa forma, nada mais reflete do que uma crise epistêmica que nós estamos vivendo no século XXI, né? Um esgotamento dessa proposta de conhecimento que o mundo eurocêntrico impulsionou, né? E através dessa proposta de modernidade. E aí vem a pergunta, né, que eu já quero ver, não quero me alongar muito aqui, mas uma pergunta, então, que seria central e que problematiza, né, como aceitar um projeto outro, que a partir da nossa concepção, então, linear, mais cartesiana de tempo, espaço e progresso, que é oriunda dessa lógica da modernidade e do capitalismo, que, de certa forma, nós estaríamos retrocedendo, né? Como aceitar esse outro projeto, né, que iria fora disso? E que eu acho que, de certa forma, é o que essa literatura indígena contemporânea agora, tanto no Brasil quanto no Canadá, tem nos convidado, né, a pensar. Então, eu vou trazer duas obras aqui no final, só para exemplificar um pouco aqui do Brasil, que eu acho que são obras que mexem com isso e dialogam entre si, que é A Queda do Céu, do Schopenhauer, e eu trago aqui 3 datas, porque eu acho que eu leio A Queda do Céu como uma obra literária e como teoria crítica também da literatura, e a primeira forma de problematizar tudo isso que a gente encabeça como livro, como autoria, né, é o fato dessa obra
ter sido publicada, primeiro, uma obra que a gente diz, é brasileira, a primeira publicada em francês, depois em inglês, para chegar até nós em uma tradução, né, sendo traduzida para o português, e, na verdade, em 4 línguas, né, porque, primeiro, ela é uma obra Yanomami, que, depois de 30 anos de convivência entre o Schopenhauer e o Bruce Albert, então, o Schopenhauer sentiu que o Bruce Albert era a pessoa que merecia, estava autorizada a ouvir o que ele contaria, né, e o Bruce Albert vai, então, traduzir isso, né? E aí o Schopenhauer tem justamente essas palavras, né, que trazem essa questão de uma distopia com o mito da queda do céu, né? E ele diz, estamos apreensivos para além de nossa própria vida, com a da terra inteira, que corre o risco de entrar em caos. Os brancos não temem como nós ser esmagados pela queda do céu, mas um dia talvez tenham tanto medo quanto nós. Os xamãs sabem das coisas más que ameaçam os humanos. Só existe um céu e é preciso cuidar dele, porque se ficar doente tudo vai se acabar. Talvez não aconteça agora, mas pode acontecer mais tarde. Então vão ser nossos filhos, seus filhos e os filhos de seus filhos a morrer. Então a questão do mito da queda do céu, que está muito ligado a essa ideia, porque o nosso grande pavor, né, sendo antropocêntricos, é que a humanidade vai terminar. Sendo que a humanidade pode terminar tranquilamente, porque nós não somos o centro, né, como a gente quer ser. A Terra pode continuar sem os humanos, que parece que são mais uns parasitas do que, na verdade, né, seres que coabitam a Terra, né. Mas o que ele fala muito aqui é que essa queda do céu estaria relacionada à morte do último xamã, né, porque o xamã seria essa importante pessoa que detém um outro conhecimento, né, que é capaz de transitar entre o mundo humano e não humano e trazer essa sabedoria para os humanos, né. E ele vai trazer umas categorias de palavras, né, na verdade, assim, é uma tentativa de traduzir para a nossa forma de comunicar o que ele está tentando dizer. Então, ele vai dizer que ele desenhou palavras, né, foram desenhadas essas palavras dele, nas peles de imagem ou peles de papel, então, para tentar falar através dessa fala fantasma, né, que se imprime nessas peles de papel, peles de imagem, para que esse conhecimento pudesse ser espalhado pelo mundo. E que nada mais né, é uma correspondência, nós tentamos corresponder o que ele fala de desenhar palavras com escrever, as peles de imagem ou peles de papel, né, que ele diz que são estáticas, são os livros, né, e a fala fantasma é a fala do homem branco, né, porque é uma fala que ela não tem valor, né, uma palavra falada para nós valorizamos só aquilo que está cristalizado no papel, né, os documentos, os livros. E para fechar, então, eu trago as palavras do Krenak, né, numa das obras dele, porque elas também vão trazer esse mesmo tipo de questionamento do Schopenhauer em relação à forma de conhecimento, a uma outra possibilidade de se criar conhecimento que nós deveríamos buscar, né, e que talvez essas obras da literatura indígena estejam nos impulsionando para reformular. Então, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, de 2019, ele vai também falar sobre o lugar do sonho, porque e agora me lembro da Imara, por isso que eu falei, a Imara trouxe a questão do sonho, e muito do que nesse meu projeto tem aparecido em relação também das obras literárias indígenas fala sobre essa questão do sonho. Então, o xamã, ele acessa esse conhecimento através do sonho, né, o sonho se torna, assim como a contação de história como uma cerimônia, se torna o sonho também como uma forma de acessar conhecimento, né. E ele diz que o sonho é como uma experiência transcendente na qual o casulo do humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada, né. O sonho como experiência de pessoas iniciadas numa tradição para sonhar, que seria a experiência xamânica, né. E esse outro mundo possível que o Krenak defende, né, como uma saída, né, para o que nós estamos vivendo, seria um mundo em que escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar, seriam formas de a gente acessar aquelas camadas
do que ficou fora da gente como natureza, né? Aquilo que a gente separou nessa ideia do antropocentrismo, a natureza fora, né? E o humano separado dela, mas que por uma razão ainda se confunde com ela, né? Nós perdemos essa conexão. E aí, a ideia, então, do projeto, e por isso o Corpus estão sendo essas obras que vão mexer com essa questão epistêmica de acesso à literatura, seria também numa ideia de a gente pensar uma outra história literária, né? E aí eu penso aqui na questão do Brasil, né? Como a gente pode reescrever a história literária do Brasil sem aquela coisa, né, fatídica de olhar a carta do Pero Vaz de Caminha como um início, né? Então, de formas que a gente considere a palavra, né, como o narrar em si, mas o narrar não preso à obra literária, só de autoria também, né? A tradição ancestral que compõe, então, essa história literária, e essa potência da coletividade que inclui os humanos e os não humanos, né? Então, lidando com essas categorias que seriam do visível, do invisível, do saber e do sentir, da mente e corpo, que nós segmentamos, né? Eu acho que, por isso, talvez a gente esteja sempre num embate binário, né? A gente segmentou tudo isso, o agir e o sonhar também, né? O sonhar fica como algo que não deve ser respeitado. E seria, eu não quero me alongar, não, já passei do tempo aqui. Mas aí depois, na conversa geral, a gente fala mais sobre isso. Muito obrigado, Belize.